Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje nós vamos conversar sobre anjos, nós vamos pegar a Kabbalah, essa linha de conhecimento fantástica que eu aprecio muito, e vamos colocar essa energia em 2026. O que os anjos estão querendo nos dizer? Mas para que nós tenhamos este conhecimento, é necessário uma compreensão de como eles trabalham. Primeiramente, gostaria de dizer para vocês que quando nós meditamos sobre a Kabbalah é uma linha de conhecimento fantástica que engloba astrologia, tarô, o próprio mistério das letras hebraicas, ou seja, existem inúmeras técnicas que, quando nós aplicamos da forma correta, nós começamos a compreender o que os anjos estão querendo nos dizer. Mas, inicialmente, o que eu gostaria de dizer para todos, vou colocar a minha visão, sempre sujeita a erros e enganos, do que representa anjo. Anjo, diretamente na tradução da palavra, representa mensageiro, ou seja, uma consciência, uma energia, uma vibração que se projeta em nós ininterruptamente, através desses mensageiros enviados pela fonte divina, ou Deus, não importa o nome que você queira dizer, e isso afeta a nossa consciência no sentido daqueles que estiverem conectados, as mensagens são recebidas. Já para as pessoas que de repente não estão sintonizadas com esse processo, recebem esses eflúvios, mas não conseguem decodificar. E eu asseguro para vocês, quando nós compreendemos verdadeiramente o que tudo isso significa, nós temos a possibilidade de sentir essa presença divina em nós. Lembrem-se, anjos, mensageiros, aqueles que trazem a mensagem divina, a força construtiva da fonte criadora ou Deus, que se projeta em nós. Em 2026 existe uma linguagem específica. Eu vou falar um pouquinho da árvore da vida, que é chamado de árvore sefirotal, que traz para nós, através da sua construção, como os anjos trabalham. Então nós vamos falar dessas 9 emanações divinas, onde a 10ª parte, ou a raiz, ou onde é aglutinado todo esse tipo de força, representa nós, aqui no planeta Terra, e tudo isso está associado ao nosso próprio sistema solar. Mas antes eu gostaria de falar um detalhe. Quando nós falamos anjos, todo mundo já projeta aquelas formas de seres maravilhosos, lindos, que possuem asas. Sim, obviamente que quando eles se manifestam para aqueles que têm a condição de sintonizar no sentido da visão, percebê-los diretamente através da clarividência, vamos colocar esse termo, ver claro, eles se manifestam dessa forma, mas nós precisamos compreender que não é necessário nenhum sentido superior, como eu disse, a própria clarividência, para entrar em sintonia com isso. Todos nós podemos perceber essa vibração, na verdade, sentir, conectar, isso que é a verdadeira Kabbalah, e com isso, essa energia está presente dentro de nós e nos guia, principalmente um ano tão desafiador como este que estamos tendo em 2026. Então, gostaria que todos pensassem em anjos como uma força, como uma vibração, podemos dizer, por que não, uma consciência a ser conectada por todos nós. A árvore da vida, ela inicia com Keter. Keter é a coroa de Deus. E os anjos responsáveis por essa energia de Keter, ou esta emanação divina, que está bem próximo desta fonte criadora, os anjos responsáveis são os serafins. Os serafins, eles trabalham diretamente a força do que nós chamamos de amor e severidade. Ou seja, se da fonte criadora ou Deus vem uma energia mais amorosa, mais construtiva, é assim que eles recebem, porque anjo, ele não distorce a informação, falando de uma forma um pouco mais solta aqui com vocês. Eles recebem esta informação pura e através da descida da árvore da vida, ou o raio divino, ou o raio flamejante, tudo chega certinho em nós quando estamos predispostos a entrar em sintonia com esse processo. Então, a coroa de Deus, ou a Sefirá, que corresponde a Keter,
Trabalha com os serafins a ordem do amor ou a ordem da severidade, do que vai ser enviado para nós as duas faces do ancião das idades, ou Deus, se assim você preferir dizer, e isto como consciência e energia é captada diretamente pelos serafins. Posteriormente, essa energia vem para a sabedoria ou a inteligência de Deus, que representa a Sefirá Rokhma, que traz para nós a emanação divina dos querubins. Os querubins, eles transformam aquela ordem que foi captada, a melhor forma de dizer isso, representa exatamente assim. Esta ordem que foi captada pelos serafins, ela é passada para os querubins. E os querubins transformam isso numa harmonia universal, uma força que deve ser trabalhada e criada para continuar o seu projeto evolutivo. E esta harmonia, plasmada e criada pelos querubins, era passada para os tronos. Os anjos, que representam o nome, como chamamos, tronos, eles trabalham diretamente este processo com Binah. Binah é a compreensão ou assimilação divina, onde essa energia começa como um útero cósmico a ter um propósito, a ter um direcionamento a ser enviada para todos nós. Então, a hierarquia dos tronos começa a dar forma, como se fosse diretamente uma energia que, após toda a força dos serafins e dos querubins, começa, principalmente para aqueles seres, vou dar até um exemplo para vocês, aqueles seres que têm a capacidade de chegar nessa assimilação ou essa compreensão divina, os divinos profetas começam a enxergar todas as possibilidades que vão se manifestar em nós, assim como fez o apóstolo João na ilha de Patmos, quando ele enxergou e sintonizou tudo que a humanidade iria passar aproximadamente 2000 anos futuros, com o final da era que ele representava no início, que era a era de peixes, para o momento que estamos vivendo agora. Então ele vislumbrou várias coisas e ele escreveu isso no Apocalipse. Agora, a Sefirá que traz para nós uma energia correspondente a 2026, é a Sefirá Hesed, onde nós temos diretamente a hierarquia das dominações. Eles criam os sistemas evolutivos. Então, todo o propósito começa a ter um objetivo através de um sistema que vai criar o que nós chamamos aqui de futuro. Um exemplo, no primeiro dia da criação, quando foi lançado o propósito desse sistema evolutivo com Hesed, através das dominações ou domínios, como eles são chamados, nós temos diretamente a criação do elemento terra. No primeiro dia da criação, depois no segundo, a energia direta da força evolutiva do elemento água, e isto vai criando com o tempo os reinos. Então, novamente, recebe a misericórdia divina, que corresponde a uma energia de 2026, que nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais para o final do programa, para que todo mundo entenda como isso está conversando conosco, trabalha diretamente a criação dos sistemas evolutivos. Posteriormente, a hierarquia das dominações, com Hesed, a misericórdia divina, passa isso para Geburah, onde nós temos as potestades ou a hierarquia das potências. Geburah é a bravura ou a valentia de Deus. O que eles criam? O sistema onde será implementado no sentido direto da manifestação, como temos o nosso sistema solar, onde toda aquela ideação anterior com Hesed foi enviada para a hierarquia das potências ou potestades. Então, no nosso sistema solar, quando nós sabemos que existe um Sol no centro e a energia dos planetas ao redor, neste grande átomo universal que representa o nosso sistema, é onde trabalha diretamente a hierarquia das potências ou potestades, onde eles projetam diretamente através da movimentação dos planetas uma energia que começa a ter uma objetivação que vai chegar aqui no planeta Terra. E esta força divina ou emanação, que se chama Geburah,
a valentia ou a bravura de Deus, trabalhando junto com Hesed, a misericórdia divina, são as duas forças que eu vou me aprofundar um pouco mais no final do programa, para que a gente compreenda como a gente trabalha esse tipo de energia. Posteriormente, essa força de Gevurah, com as potências ou potestades, isto é enviado para Tiferet, que representa a beleza de Deus, onde nós temos a hierarquia das virtudes. Através de toda a movimentação que existe no nosso sistema solar, são criados todos os reinos que possuem forma. Tudo que possui forma dentro desse sistema solar, que é criado, movimentado através da força de Gevurah, com as potestades ou potências, as virtudes começam a criar as formas. Então, tudo que nós observamos, os minerais, os vegetais, os animais, os próprios seres humanos, tudo isso que já existe no mundo manifestado é criado pela hierarquia das virtudes. Então nós começamos a observar a beleza de Deus, por isso que esta emanação divina na Kabbalah é chamada de Tiferet ou Tiferet, que representa a beleza de Deus. Toda vez que nós contemplamos tudo que está aqui manifestado no planeta Terra, veio dessa hierarquia de anjos chamada de virtudes, que criam diretamente o universo manifestado. Agora, esta força das virtudes, através dos reinos, que na atualidade vai do mineral até o hominal ou ser humano, envia essa energia para a hierarquia dos principados, onde nós temos a força de Netzach. Netzach representaria diretamente a vitória de Deus, onde a hierarquia dos principados cuidam de todas as experiências evolutivas dos reinos que foram criados. Por isso que todos os reinos possuem um propósito. É isto que cuida diretamente o projeto da projeção de consciência em cada um dos reinos através da hierarquia dos principados. Observem, todos vocês que estão sintonizados comigo aqui, como os anjos trabalham ininterruptamente através de todas essas forças, de todas essas emanações que vieram daquela hierarquia antes da coroa de Deus, que nós podemos dizer que é o espaço sem limites, um espaço onde não existe uma limitação, onde nós temos o que chamamos de Ein Sof Or, que popularmente nós chamamos de Deus e na Kabbalah é Ein Sof Or. Posteriormente, a hierarquia dos principados, com a vitória de Deus, com a força de Netzach, envia isto para Hod, o esplendor de Deus, ou a honra de Deus. A hierarquia de anjos que está projetada em Hod, o esplendor de Deus, é a hierarquia dos arcanjos. Isto já bem próximo aos seres humanos, onde cada um desses reinos que receberam as consciências, que foram criados através de um sistema evolucional, vejam que lindo o trabalho dos anjos na visão cabalística, começam a ter um sentido de ter a sua manifestação com os arcanjos em um país específico, em um povo específico, em um estado, em uma cidade ou uma localização onde ele nascerá. Olha que bacana isso. Então, todos nós que estamos aqui, exemplo, a maioria dos meus ouvintes estão aqui no Brasil, tudo isso já foi criado através desse processo angélico que manifestou diretamente todas essas forças com um propósito específico. E quem cuida disso é a hierarquia dos arcanjos. Posteriormente, a bem próxima a nós, representa Yesod, que é o alicerce, ou a base, ou a energia que vai fazer através de toda essa manifestação com que estas forças sejam cuidadas. Então, quando nós ouvimos que existem anjos da guarda que cuidam de tudo que está manifestado aqui com um determinado propósito, conforme eu expliquei, é exatamente a hierarquia que esta já chamamos popularmente de anjos, que é a que está mais próxima de nós. Então, essas 9 emanações que criam a árvore da vida ou a árvore sefirotal, na Kabbalah,
trazem um propósito maravilhoso que é o trabalho dos anjos, que impacta diretamente todos nós. Depois, essa hierarquia dos anjos que está cuidando de tudo que tem um propósito aqui na Terra, nós temos exatamente a 10ª parte daí que na Kabbalah existem os 10 mandamentos, as 10 forças, etc. O 10 que está associado diretamente a um itinerário evolucional, nós temos aqui no planeta Terra a representação divina de todos esses anjos que se projetam em nós, que podemos chamar de Rei do Mundo ou Rei Melquisedeque, que está em dimensões ocultas do nosso planeta, mas que, por mais que nós estejamos vivendo um rigor que veio como ordem de cima, todos nós estamos associados e tutelados a esta força evolucional cabalística, podemos dizer, com todo o respeito, do Rei do Mundo ou do Rei Melquisedeque. Agora vou falar das 2 sefirás, de acordo com a correspondência astrológica, que estão associadas diretamente à nossa evolução em 2026. A primeira, que corresponde à energia de Júpiter, é Reset, onde nós temos a hierarquia dos domínios ou dominações, que eles criam os sistemas evolutivos. A hierarquia das dominações que criam os sistemas evolutivos, o que eles trabalham precisamente nesse ano de 2026, que todos percebem, isso está na própria mídia, que é um ano de muitas transformações. Que veio a linguagem do rigor? Sim, não podemos questionar isso porque está a olhos vistos. Mas será que nós temos uma possibilidade de saber lidar com a emanação da hierarquia dos domínios ou dominações que estão querendo implementar um novo sistema evolutivo com forte enfoque agora em 2026? Claro que sim. Quando nós falamos a misericórdia divina, se pegarmos uma tradução direta, o que representa isso? Miséria de miséria, cor de coração e dia de dar, misericórdia. Então, oferecer o seu coração para que esse novo sistema evolutivo que representa diretamente, poderíamos dizer de uma forma bem popular, a implementação do reino futuro, que é o reino angélico, que começa a ser formado exatamente em um momento de tantos rigores. O que eu poderia dizer para nós trabalharmos e sintonizarmos esta força, recebe a misericórdia divina que está ligada na Kabbalah com Júpiter com o ano de 2026. Que todos nós precisamos aprender a ser mais fraternos. Que todo este rigor que está acontecendo, se nós ficamos presos em relação a isso e não conseguimos ofertar o nosso coração para trabalhar em prol da fraternidade de um novo sistema evolutivo que será o sistema angélico, para uma fácil compreensão, onde todos nós temos dentro de nós um anjo embrionário. Então seria neste momento de tantos rigores agora em 2026, como se os anjos estivessem tirando todas as nossas energias densas através dos rigores que estão sendo manifestados de uma forma bem clara, para que todos nós tenhamos a capacitação de conectar o nosso Deus, o nosso mestre ou o nosso anjo interior. Então é aquele momento de procurarmos, de acordo com a nossa possibilidade, trabalhar esses eflúvios da misericórdia divina. Mas não é aquela misericórdia puramente religiosa, de perdão, não. É a misericórdia de que sempre que observarmos uma energia onde existe a miséria, que não é puramente a miséria material, muitas vezes, e na maioria das vezes, é a miséria de alma, a gente procurar acalentar, orientar, sugerir para que aquela situação ou pessoa que se encontra sem essa sintonia divina, que está extremamente forte em 2026, que ela aprenda a acreditar, que ela procure trabalhar a fé com consciência, com conhecimento, transmutado em atos verdadeiros de fraternidade. E toda esta energia de Reset, também em 2026, como todos bem sabem, é regido por Marte. Essa energia é mandada diretamente para Geburah ou Gevurah,
a valentia de Deus, onde nós temos diretamente a hierarquia angélica das potências ou potestades, que criam toda a energia do nosso sistema solar para que todas essas vibrações que precisam chegar aqui no planeta Terra tenham um propósito. Como trabalhamos diretamente essa bravura ou essa energia, essa coragem de Deus ou coragem divina? Nós precisamos ser firmes no nosso propósito. Se nós juntarmos o que eu falei agora de Recede, a misericórdia divina, junto com a bravura divina, não é a bravura de lutas, não é a bravura de desavenças, muito pelo contrário, é a bravura de continuarmos sintonizados com o nosso propósito anterior de fraternidade e não perdermos esse tipo de vibração que está inundada de uma forma geral no nosso sistema solar por pequenas coisas. Quantas vezes a gente percebe que as pessoas sucumbem por pequenas coisas, elas perdem a Kabbalah, elas perdem a sintonia, elas perdem toda esta força maravilhosa do trabalho dos anjos, que quando nós estamos sintonizados verdadeiramente com esse propósito, nós conseguimos a transmutação. Então, fazendo um resumo agora no finalzinho do nosso programa, precisamos trabalhar mais essa misericórdia divina. Projetar a nossa consciência de fraternidade e de amor, onde nós encontrarmos a maior adversidade do mundo. E devemos ser extremamente firmes e corajosos neste propósito. Medite no trabalho dos apóstolos de Cristo. Medite no trabalho de todos os grandes seres que se doaram, onde eles nunca perdiam a fraternidade presente, ou a Kabbalah, ou a conexão com a fonte criadora. E através de toda essa energia e de toda essa sintonia, eles não deixavam nada abalar esta conexão neles. Então todos nós precisamos aprender agora em 2026 a nos mirar nos trabalhos dos grandes mestres. Muitas vezes religiões, caminhos espirituais, etc., são necessários para que a gente potencialize em nós, isso é maravilhoso, mas o que eu quis trazer aqui para todos nós é exatamente essa sintonia pura e maravilhosa do trabalho dos anjos, que agora pedem a misericórdia divina, que eu acredito que todo mundo entendeu a tradução ou o sentido da palavra, sem perder a bravura da nossa persistência consciente de mantermos exatamente o que queremos que o mundo externo seja, como reflexo do Deus que reside dentro de cada um de nós. Esta é a Kabbalah 2026 e o trabalho dos anjos. De mente e coração eu desejo para todos vocês que ficaram em sintonia comigo aqui um grande e um imenso fraterno abraço e termino este programa como todos os programas que eu faço aqui na Vibe Mundial. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.